Fala pessoal, mais um vídeo aqui do canal. Hoje um pouco diferente, falar sobre um lifestyle, sobre um hobby que eu há praticamente 1 ano e meio venho fazendo, e vou falar para vocês sobre um livro que eu acabei de ler, que é Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, um psicólogo no campo de concentração. Mas antes de eu estar falando desse vídeo, você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, curta, comente, compartilhe com seus amigos, com sua família. Venha fazer parte dessa comunidade incrível que está crescendo cada dia mais e mais. E se você tiver ideias e opiniões que queira debater aqui junto comigo, deixe nos seus comentários aí no vídeo, que a gente vai estar agregando conhecimento aqui e dividindo opiniões sobre vários assuntos que esse canal propõe, beleza? E é isso. Pessoal, esse livro aqui, ele trata a vida do próprio autor, que é o Viktor Frankl. Ele é um terapeuta, né? Professor de neurologia e psiquiatra, né? Na Universidade de Viena. Ele também é professor de logoterapia na Universidade Internacional da Califórnia. Lecionou entre várias faculdades famosas, universidades mundiais como Harvard, Stanford, Dallas e Pittsburgh. Tem 39 livros publicados em 50 línguas, bastante coisa. E esse livro aqui que eu acabei de ler, ele teve milhões de cópias vendidas e foi listado entre os 10 livros mais influentes nos Estados Unidos. Para você ainda que não tem o hábito de ler ou de consumir leitura, eu recomendo para você esse livro, que é excelente, é barato. Você acha no Kindle, que é o aplicativo da Amazon, né? Ou na Amazon, um livro físico. Acho que na faixa de com frete aí fica uns R$60, R$70 no máximo. Você pode estar adquirindo esse exemplar aqui. E hoje, como o tema do vídeo já está dizendo, né? Vim falar sobre o que eu achei desse livro, o que eu aprendi e o que eu posso estar aplicando na minha vida diária para melhorar, né? Para agregar conhecimento e valor. Bom, pessoal, esse livro ele começa contando sobre como o Viktor Frankl ele foi parar na maior prisão de judeus na Segunda Guerra Mundial, na Alemanha nazista, que foi Auschwitz, né? E com isso ele fala sobre o que ele passou lá. Acho que ele era judeu, né? Provavelmente. E ele foi preso com várias outras pessoas lá. Ficou, acho que por muito tempo, não sei se ficou 4 anos, quase 4 a 5 anos lá preso, até o fim da guerra. E ele conta que ele passou lá fome, ele passou frio, né? Viu seus amigos morrerem na câmara de gás, pegou pertences de pessoas mortas para poder se aquecer na época do frio lá. Acordavam eles de madrugada, dormiam em panos, em sacos assim, de papelão no chão. Então ele, como um psicólogo, psicanalista, né? Ele detalha coisas importantes, momentos marcantes assim do livro, em que ele conseguiu sobreviver através da mentalidade dele, né? De como ele conseguiu reverter sem tentar o suicídio ou achar que tudo estava acabado, né? Como o sentido da vida, como o livro fala, né? Em busca de sentido. Com o que ele passou, ele pôde se desenvolver e desenvolveu a logoterapia, né? Que é fundação dele, criação dele, para entender o sentido da existência humana, de tantas barbáries que um ser humano pode fazer com o outro. E através disso, com a experiência dele, ele pôde agregar e fazer esse livro. Tanto é que tem uma parte lá do livro que ele escreve algumas partes de alguma publicação que depois que ele saiu de Auschwitz, ele publica em um papelzinho pequeno que ele guardava lá, ele escrevia. E
quando ele saiu, ele se dedicou inteiramente em aprender mais, né, em buscar isso, o sentido da vida em pacientes, em jovens. Fez várias pesquisas ao longo da carreira dele, da vida dele. E uma das coisas mais importantes em que ele criou, né, que ele fez testes e mais testes com inúmeras pessoas, foi a intenção paradoxal, que é o que esse livro ele explica. A intenção paradoxal, ela é algo em que você estuda a forma de você conseguir vencer a ansiedade, a depressão e o próprio medo que você tem, só que fazendo ao contrário. Em vez de você tentar ficar com medo de ficar ansioso, a intenção paradoxal faz justamente ao contrário. Ela motiva você a ficar bastante ansioso. O que eu quero dizer? No estudo que ele fez com vários pacientes, ele aplicou esse método, e esse método ele deu excelentes resultados, que quando a pessoa ficava ansiosa, ele pedia para a pessoa ficar falando. Por exemplo, a pessoa tinha fobia ou ansiedade em falar em público. Quando chegava esse tempo, ele falar para a pessoa: quando você vê que você está ficando ansioso, você pega e fala que você vai ficar mais ansioso ainda, entendeu? E isso, quando a pessoa fazia isso, parece que ela conseguia desbloquear isso e ela conseguia vencer aquele obstáculo. Quando a pessoa tinha medo de alguma coisa, ele falava. A pessoa que tinha um caso de um paciente que ele transpirava muito as mãos, e ele ficava com muita vergonha em ficar em público, quando ficava com muitas pessoas. Aí ele falou assim: quando você ficar nessa situação, você coloca na sua mente ou determina, fala que você quer transpirar bastante para mostrar para as pessoas. E aí, quando a pessoa falava isso, é como se não soasse mais, é como se desse uma quebra de chave ali na mente da pessoa e ela conseguisse vencer aquilo que a afligia, né? Aquilo que tornava ela incapaz de fazer alguma atividade ou de até mesmo se socializar. E a intenção paradoxal, eu fui estudar mais a fundo sobre isso, que tem no livro, e realmente tem resultados, né? Vários resultados. Não apliquei em mim, mas se em caso um dia eu tiver alguma fobia, algum medo, eu vou tentar aplicar para ver se realmente esse gatilho iria quebrado com esse método que o autor descreve no livro. Beleza? Eu vou estar lendo agora o próximo livro, O Poder do Hábito, bastante conhecido, já vendeu milhões de cópias. Vou começar a maratonar ele aqui agora na leitura. E gostei bastante, recomendo você comprar, tá? É um excelente livro porque ele dá sentido. Às vezes a gente faz as coisas no automático e a gente não entende qual o sentido daquilo que a gente está fazendo, né? Muitas coisas a gente faz por fazer e se a gente pesquisar ou perguntar mais a fundo dentro de nós, a gente teria que fazer essa pergunta mais vezes. Qual é o sentido que eu estou fazendo isso? Qual é o sentido que eu estou estudando? Qual é o sentido da minha vida, né? E por tudo que ele passou, tudo que ele viveu e sobreviveu, ele fala que a nossa mente humana ela tem uma capacidade incrível de suportar vários momentos e situações adversas da vida. Tanto é que a nossa mente, até no momento mais difícil, ele descreve no livro, que nos momentos mais difíceis de situações adversas da nossa vida, é onde a gente encontra amor, né? Onde a gente encontra o algo libertador, digamos assim. Então, é um livro muito reflexivo, você vai gostar bastante. Se você quiser maratonar, eu recomendo, muito bom. E para você que ainda não é hábito na leitura, que eu tive dificuldades no começo, não vou mentir, não vou ser hipócrita aqui a gente fala abertamente, ser mais humanamente possível falar para vocês, porque aqui eu conto as minhas experiências, o que foi bom para mim, o que não foi. Então essa troca de verdade entre mim e você que me acompanha é importante para estar tirando as dúvidas, né? E a gente se conectar melhor aqui no canal. Então, pessoal, eu tive muita dificuldade para começar a ler. Não tinha costume e comecei esse desafio ano passado por causa dos estudos para concurso. Eu estudo para concurso ainda, né? Então, tem que ter muita leitura, tem que fazer letra de lei, ler bastante o Vademecum, apostilas e tudo mais, questões. Então, eu tive que obrigatoriamente
forçar o meu cérebro a ler. E foi muito bom para mim. Eu me arrependo de não ter começado antes. E eu começo dizendo a você que acha difícil, impossível começar a ler, comece lendo um jornal, uma manchete de uma notícia, leia um capítulo de um livro que você gosta, ou da Bíblia, leia um capítulo por dia. Comece lendo ali um capítulo, ou então, se o capítulo é muito longo, você leia 15 minutos, 20 minutos por dia. Todos os dias você vai mantendo esse hábito. Tenha um compromisso com você mesmo. E você vai ver que com o tempo você vai ficando bom nisso e vai aumentando o horário de leitura e o tempo de leitura. Beleza? Vou estar maratonando esse livro agora, O Poder do Hábito. E assim que eu terminar, eu volto aqui falar com vocês sobre o que eu aprendi, os temas, o que é de importante para agregar conhecimento a vocês. Beleza? E é isso, mais um vídeo. Forte abraço a todos. Se tiver alguma recomendação de algum outro livro aí que vocês já leram, querem que eu traga aqui no canal também, eu vou ler. Assim que terminar isso, eu pesquiso, compro, leio e falo aqui pra vocês. Beleza? Obrigado a todos que me seguem. Tem um vídeo novo anterior desse que foi sobre o microfone. Adquiri um microfone HoloLens Lark M2, microfone muito bom, pessoal. Vai melhorar aí 100% os áudios e os vídeos do canal. Beleza? Vou estar sempre deixando aí os meus equipamentos que eu uso para fazer os vídeos. E você que quer ser um digital influencer também, quer começar a trabalhar com internet, só comece e não desista, que você também vai conseguir, assim como eu, que está nessa caminhada aí, aqui na plataforma. Fechou? Forte abraço a vocês, tudo de bom e tamo junto.